Você conhece a história do Titanic? Foi o maior navio até então construído, na realidade o maior objeto construído por seres humanos até então. O grande navio Titanic, diziam que nem Deus podia afundá-lo. Então quando ele primeiro bateu no iceberg, muita gente, não, ele não vai afundar não, não vai afundar não. Então os primeiros botes salva-vidas que foram colocados para tentar salvar as pessoas, cada bote salva-vida tinha capacidade para 70 pessoas. Isso é registrado, Ele sabe até os nomes das pessoas que estavam nos botes salva-vidas. A história continua. É muito linda essa história. E é verificada e documentada. Tinha um homem que estava naquele navio. Um pastor. Na realidade, ele era um evangelista escocês, pelo nome de John Harper. Isso também está registrado nessas palavras que eu vou lhe dizer. Ele começou a bater nos camarotes, porque as pessoas estavam dormindo e acordando as pessoas. E ele gritava assim: mulheres, crianças e todas as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, por favor, acordem e vão rapidamente para os botes salva-vidas. O primeiro sobrevivente, para dar o depoimento, o nome dele era William John Maylors. Ele foi dar o depoimento desse jeito. Ele falou: meu nome é William James Maylors. Ano passado, eu só tinha 19 anos de idade, eu estava naquele navio. E eu estava naquela água gelada, segurando num destroço. Quando de repente as correntes do mar trouxe um homem perto de mim. Depois foi documentado que esse homem era o pastor. Lembram-se daquele barco, o Titanic, aquele navio? Ia atravessar o oceano. Na inauguração, todo mundo animado. E teve uma pessoa que fez um discurso, isso é verdade, viu? E no discurso, o homem olhou aquele navio, confiava tanto, foi tão bem construído, por engenheiros, gastaram dinheiro, era o melhor navio, o maior, o mais moderno, o mais luxuoso. O homem entusiasmou e falou no meio do discurso: nem Deus afunda. Ele confiava no navio. Eu falei assim: Deus, por que a arca não bateu em nenhum monte? E Deus falou: quem construiu? Eu disse: Noé. Tinha alguém dirigindo ela? Eu falei: não. E Deus falou: assim tem que ser. A obra é sua, mas a direção é minha. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, nosso bloco novo que estreia hoje, tá? Onde eu vou trazer para vocês todos os fatos e evidências a respeito do naufrágio do Titanic, tá? Vocês vão ver como que o naufrágio do Titanic está muito mais relacionado a uma série de burrices e eventos e arrogância por parte do ser humano do que propriamente por conta de uma vingança divina. Vamos ver também que, como praticamente todos os acidentes, uma sequência de fatos precisa acontecer, uma sequência de erros precisam acontecer para que o acidente de fato aconteça, né? Resulte na tragédia que resultou no caso do Titanic. Sendo assim, pegue sua lupa e venha comigo desvendar as mentiras que as igrejas contam nesse quadro novo que, para ficar mais leve, não ficar um título tão agressivo, eu preferi dar o nome de Deus tá vendo. O Titanic afundou na madrugada de 15 de abril de 1912, quando ele estava indo em direção a Nova York. Nova York seria o seu ponto de chegada. Após ignorar 6 avisos de outras embarcações que estavam razoavelmente perto do Titanic, naquela mesma região, elas avisaram o Titanic que o mar estava coberto de gelo e as informações foram meio que ignoradas, né? E isso acabou resultando no acidente que tirou tantas vidas. Podemos considerar que esse é o erro número 5 na sequência de erros que eu falei,
Então é o penúltimo erro, ou o último, dependendo do ponto de vista, vocês já vão entender mais para o final. E aí, após ignorar essas mensagens vindas dos outros navios, o Titanic, que estava em alta velocidade, não consegue desviar de um iceberg gigante e se choca contra ele, mesmo tentando desviar, mas aí, devido à grande velocidade que ele estava, não conseguiu desviar por completo. E aí teve sua lateral direita destruída, uma grande parte dela. Nessa tragédia vieram a óbito, morreram 1.514 pessoas e sobreviveram 706 pessoas. E é aqui que me pega essa parada de líderes religiosos quererem usar o Titanic como se fosse um exemplo, do que não se deve fazer, desafiar a Deus e etc, e etc. É muito complicado, pensar por essa ótica, porque eu não quero, deixar isso bem claro, inclusive. O fato desse quadro novo não é faltar com respeito a religião nenhuma. Realmente me preocupa muito que pessoas que têm tanta gente sendo influenciada, tanta gente seguindo esses líderes religiosos, acreditando que por eles serem os mensageiros de Deus, eles só falam verdades. E aí acontece esse tipo de evento, de pessoas sem escrúpulos, pessoas mentirosas, pegar e começar a disseminar um monte de mentiras para sustentar a narrativa delas, tá? Esse que é o ponto desse quadro novo, que vai ser um quadro até esporádico. Eu não pretendo ficar gravando toda semana um vídeo metendo pau nas igrejas, não, tá? Melhor ainda, nos líderes dessas igrejas. Que a igreja em si não tem culpa. Quem tem culpa é quem está lá na frente pregando. Porque você tem um poder de fala e um poder de influência muito grande. Então você não pode faltar com a verdade. Até porque a mentira é do diabo, segundo vocês mesmos dizem. Então como é que chega um cara que se diz mensageiro de Deus, enviado de Deus, e começa a mentir descaradamente para os seus seguidores, para o seu rebanho? Então é aí que eu estou encucado. E não vou nem entrar em outros méritos, como pastora que mata marido, um pastor que mata a esposa, adultério. Todas as empresas que eu trabalhei, os crentes eram os que mais traíam seus parceiros. Então, assim, não estou nem mexendo pedofilia, abuso sexual, que está toda hora brotando aí na televisão. E nas notícias tem um caso novo. Não estou nem indo por essa narrativa. Estou pegando aqui somente uma coisa que parece pequena, mas é muito perigosa, que é disseminar mentira a respeito de fatos, E a ideia desse vídeo é mostrar que, assim como o cinema mente descaradamente para vocês, às vezes pessoas que vocês confiam e são muito próximas mentem descaradamente também. É muito fácil chegar e falar: tá vendo? James Cameron mentiu descaradamente na nossa cara. Nada no filme do Titanic é de verdade. Só que não é só o James Cameron que está manipulando a cabeça de vocês e mentindo descaradamente para vocês. E a ideia desse quadro novo é justamente essa: desmascarar esses sem-vergonhas. E para quem não percebeu ainda, eu vou deixar bem claro. O meu intuito nesse quadro novo, pasmem, é inocentar Deus de um crime hediondo como esse, por exemplo, do Titanic. Que ele está levando a culpa de ter se vingado porque um imbecil teria falado e desafiado ele, e aí ele pega e se vinga de mais de 1.500 pessoas para punir esse imbecil, que, se fosse verdade, o cara sobreviveu. Então, qual que é o sentido de Deus ter matado 1.500 pessoas se o culpado da frase continuou vivo?
já que alguns atribuem a frase ao Ismay, sendo que o Ismay nunca falou isso. Ele pode até ter pensado, mas ele nunca falou isso. Tá? E no filme do Titanic, quem fala essa frase é o corno da Rose. Então você vê como é que várias fontes falam coisas diferentes e essa gente sem escrúpulo toma como verdade. Não se dá nem o trabalho de pesquisar se realmente aconteceu aquilo de fato. O cara do primeiro vídeo que começou aí passando para vocês, né, esse pastor, a pregação dele eu assisti ela inteira. São 10 minutos do corte que tem no YouTube, tá o link na descrição para quem quiser ver na íntegra. É até uma pregação maneirinha, né? Em certo ponto ele fala que nos botes salva-vidas não quiseram ir lá resgatar as pessoas que estavam no mar porque tinham medo do bote virar. Ou seja, ele fez uma comparação com o crente que acha que está salvo porque aceitou a Jesus e está se lixando para os outros que precisam conhecer a Jesus. Maneiro, boa comparação. Realmente, muita gente dos botes não queriam voltar para resgatar mais pessoas porque tinha medo do bote superlotar e virar e todo mundo cair na água. Tá? Então, nesse ponto, ele acertou e foi uma ótima comparação. O que ele erra é porque ele já começa no vídeo falando que desafiaram a Deus, sendo que não tem nenhum registro histórico, né? Nenhum sobrevivente menciona isso em momento nenhum, que Deus foi desafiado pelo dono do Titanic. Tá? Ele diz que as pessoas, logo no início que o Titanic estava afundando, acharam que o navio não ia afundar. Outro erro, era bastante óbvio que o Titanic estava afundando. Tá? Tanto que era um desespero violento, todo mundo correndo, e aí vem uma outra falha por falta de pesquisa dele, que o tempo todo se mostra bastante conhecedor do assunto Titanic, só que não, né? Ele diz que no bote cabiam 70 pessoas, na verdade no bote só cabiam 65, e mesmo assim precisamos levar em consideração o peso das pessoas. Então não é que sempre caibam 65, depende do peso que o bote vai ter. Agora, é verdade que os primeiros botes desceram com metade, né, de gente, das 65 que cabiam, estava indo o bote com 12, com 20, com 30, não estavam preenchendo o bote todo. Por quê? Desespero, não é por isso ou por aquilo, porque teve gente que não quis entrar no bote, porque achou que o Titanic não ia afundar. Teve muita gente que se suicidou no Titanic, que morreu por opção. Tinha bote para a pessoa se salvar e ela escolheu ficar no navio. Agora, por quê? Sabe-se Deus lá por quê. Agora, as pessoas escolheram. Muita gente escolheu ficar no navio, muita gente desesperada pulou do navio no mar, porque ele estava afundando. Há de considerar que a terceira classe foi trancada, muita gente morreu na terceira classe, né? A parte pobre foi a mais prejudicada, para variar. Tá? Então não tem essa de que as pessoas não estavam subindo no bote porque achavam que o Titanic não ia afundar. Todo mundo ali já estava bastante ciente que o Titanic estava afundando, inclusive o dono, que foi um dos primeiros a meter o pé. Tá? Então o bote cabia 70 pessoas? Não, 65 pessoas. Então ele já errou, ele, grande conhecedor que é de Titanic, ele já cometeu essa gafe aí. E aí ele se complica um pouco mais, onde cai por terra todo o crédito que ele tem, principalmente como líder religioso, porque aí ele mete uma mentira deslavada, e é nesses pontos que eu tenho que pegar mais. Ele diz que tinha um pastor no Titanic, isso é verdade, tá? Ele fala do John Harper, né, que é o pastor que estava a bordo do Titanic e ficou pregando enquanto o Titanic afundava, tá? E aí ele diz que também tinha um jovem, né, que estava lá,
né? E aí ele fala que está tudo relatado, está tudo documentado. Mentira, não está, tá? Né? Desse jovem que ele falou que era o William James Major, tá? Eu vou botar aí na tela para vocês, né? Eu fui pesquisar sobre o William James Major e o que ocorre é que esse jovem, que ele diz que tinha 19 anos quando o Titanic afundou, na verdade tinha 32, tá? O jovem em questão realmente se salvou do naufrágio, tá? E o pastor em questão morreu no naufrágio. Continuou pregando enquanto o navio afundava. Irônico, não? No vídeo 2, que apareceu aí para vocês na introdução, o ser que deveria falar somente a verdade, ele diz que está também, ele gosta de destacar que é verdade absoluta, que está registrado, que desafiaram a Deus quando estavam subindo ao Titanic. E não há nenhuma evidência de que esse fato de fato aconteceu. Então, como é que ele pode chegar e dizer que é verdade que Deus foi desafiado, sendo que não tem nenhuma evidência histórica? No vídeo 3, o suposto servo do Senhor diz que Deus falou com ele conversando com Deus, ele pergunta por que o Titanic afundou, bateu no iceberg e afundou, e a Arca de Noé não bateu em lugar nenhum, e Deus falou para ele que não bateu porque Deus, estava no comando o tempo todo. E o Titanic, quem estava no comando, era um ser humano. E aí eu achei interessante essa fala, por isso que eu botei aí. Porque a gente pega ônibus todo dia, Uber, táxi, mototáxi, avião, navio. E não afundam, não batem, não caem. Né? Todos, pelo menos, não caem. Do jeito que esse ser está falando, sempre que o homem botasse a mão em alguma coisa, tinha que dar merda. Né? Então, não sei qual que é a lógica que esse cidadão tem de que o homem só faz merda e Deus só acerta. Outro detalhe, qualquer imbecil, qualquer pessoa com mínimo de conhecimento de história da Bíblia sabe que no dilúvio, que não foi o caso do Titanic, o Titanic não estava num dilúvio, né? No dilúvio a terra ficou toda coberta de água. Isso me faz acreditar que as montanhas também ficaram cobertas de água. Então a Arca de Noé ia bater aonde? Não, ele tem toda a razão. Diferente do Titanic, que não estava num dilúvio e estava num lugar coberto de montanhas de gelo. Então é meio discrepante a comparação idiota que esse cara faz. E assim, povo de Deus, é só ter um pouquinho de inteligência para vocês verem que Deus não afundou o Titanic. Vocês acham mesmo que por causa de uma pessoa, se ela realmente existisse, se ela realmente tivesse desafiado Deus, na sua cabecinha de crente, você imagina, no seu coração de crente, você imagina realmente que um Deus bondoso, misericordioso e justo mataria mais de 1.500 pessoas porque um infeliz falou uma merda? Faz sentido isso para você? É só raciocinar um pouco. Tem lógica? O Deus do perdão, que manda perdoar 70 vezes 7, que manda dar a outra face, mata mais de 1.500 pessoas porque um idiota falou que o naviozinho dele era melhor do que Deus? Faz sentido para vocês isso de alguma maneira? Não! Porque para mim, assim, ele seria no mínimo um grandíssimo filho da puta se ele tivesse feito isso. Eu não acredito. Agora, só porque o pastor de vocês falou, vocês acreditam? Todos esses que fizeram essas coisas hediondas,
estavam na mesma posição que os seus líderes religiosos. Vocês estão ligados nisso, né? E aí vocês vão acreditar cegamente no que eles falam? Vão propagar essa mentira? Bom, agora eu vou repassar para vocês, passo a passo, esses erros, né? Falei que são mais ou menos 6 erros que foram cometidos e que, juntando, culminou no naufrágio do Titanic, tá? A começar que o Titanic ele foi feito com material de baixa qualidade, tá? Novas pesquisas apontam que o aço era de má qualidade, a madeira era de má qualidade. Então, a White Star Line, que é a empresa que fez o Titanic, que o Ismay era o dono, ela estava prestes a falir. Então, o Titanic era a grande esperança da White Star Line sair do buraco. Então, ela não estava bem das pernas e tinha outros navios sendo construídos ao mesmo tempo. Então, para baratear, eles utilizaram materiais de qualidade duvidável. E aí, não sou eu que estou falando isso, tá? Veja o que os engenheiros falaram a respeito. Após a descoberta do local em que o navio estava submerso em 1985, né, foi o ano que descobriram onde é que estava o Titanic no fundo do mar, inúmeras expedições foram enviadas para avaliar as possíveis falhas e obter uma resposta para o acidente. Na época das pesquisas, especialistas acreditavam que o aço utilizado no casco falhou por fragilidade do material, ocasionada pela baixa temperatura do Atlântico. No entanto, testes mostraram que mesmo a 0 graus, o aço se manteve com tenacidade suficiente para garantir a integridade do casco durante a colisão. Então não era esse o motivo, não era a temperatura o motivo. A partir disso, os especialistas então começaram a estudar a estrutura da embarcação. O Titanic era composto por chapas de aço de baixo carbono unidas umas às outras por meio de rebites. Em sua parte central foram utilizados rebites de baixo carbono, porém em sua proa e sua polpa, parte dianteira e traseira, foram utilizados rebites de ferro forjado, material de menor qualidade. Ou seja, a frente do Titanic estava com material de qualidade inferior. Por ironia do destino, foi exatamente essa parte que se chocou com o iceberg. O material foi estudado e analisado por meses. Os resultados também mostraram uma grande concentração de escórias que tornaram o material ainda mais frágil. Em sua época de construção, a empresa irlandesa Harland Wolff, responsável pela construção, tá? No caso a White Star Line, é a empresa dona do navio. A construtora era a Harland Wolff. Possuía mais 2 navios em andamento. Esses projetos geraram necessidade de 9 milhões de componentes aos fornecedores locais. Como essa demanda era inviável para a época, a empresa recorreu aos rebites de ferro, que também baixavam os custos. Tá? Isso foi tirado do site engenheirosdemateriais.com.br. O link vai estar na descrição caso queiram ter mais informações. Segundo ponto, né, que ajudou na tragédia, o dono do Titanic mandou diminuir o número de botes salva-vidas. Ele olhou o Titanic depois de pronto e achou que tinha bote demais e que isso deixava o navio feio e que passava uma impressão de que era um navio inseguro. Então ele mandou reduzir o número de botes para o Titanic ficar esteticamente mais bonito e não passar esse... Por que tanto bote se o Titanic é o navio mais evoluído que tinha naquela época? Vale destacar que em nenhum momento o Titanic foi dado como inafundável, tá? Muito importante isso para quem fica aí, detentores do saber das igrejas, falando que Deus foi desafiado. Isso nunca foi utilizado em propaganda nenhuma. Terceiro ponto, indícios de foco de incêndio no navio quando ele está saindo para a viagem, que infelizmente seria sua viagem só de ida.
Tá? Veja o que novas pesquisas apontam a respeito desse suposto incêndio. Moloney, vou ler de novo porque, né, é notícia da pesquisa. Moloney, um dos pesquisadores, sugere o incêndio conforme repercutido pela revista Galileu, a partir de análise de imagens raras do Titanic de antes do naufrágio. Vou estar botando as imagens aí para vocês verem. Nelas é possível encontrar grandes marcas no lado direito dianteiro do casco do navio, marcas estas que poderiam ter sido causadas por fogo no seu interior. Então, com a ajuda de especialistas, o jornalista conseguiu descobrir que de fato houve um incêndio no transatlântico, e o fato mais curioso é que teria começado antes do navio sair de Southampton, na Inglaterra, que foi, né, a sua origem foi de lá que ele partiu. Então ali já estava pegando fogo dentro do Titanic. A causa do acidente teria sido um alto aquecimento na área de armazenamento do combustível, que teria feito toneladas de carvão entrar em combustão, né, pegar fogo. Porém, em vez de cancelar a viagem, ou mesmo adiá-la, a tripulação do navio apenas teria dedicado esforços para conter o fogo. Além disso, teriam sido orientados pelo dono, né, o Bruce Ismay, responsável do Titanic, né, para não informar para nenhum passageiro do que estava acontecendo dentro da embarcação. E aí vem aqui um ponto muito importante que eu quero destacar, vou fazer aqui uma comparação. Você já teve, provavelmente, um machucado. Vocês sabem que quando a gente está com algum machucado, a gente sempre vai bater na parte que está machucada. Não sei explicar por quê, tá? Coisas da vida. Mas se você tem um machucado, você sempre vai estar batendo com ele em alguma quina, em algum lugar. Foi parecido o que aconteceu com o Titanic. O Titanic já tinha um problema desde quando ele foi lançado ao mar e, por ironia do destino, assim como é uma ironia do destino a gente sempre bater com o machucado nos lugares, o Titanic bate exatamente aonde ele está machucado no iceberg. Então, voltando ao texto, dessa forma, quando o iceberg colidiu com o navio, aquela parte de seu casco já estava danificada pelo fogo, o suficiente para que sucumbisse com facilidade após o impacto. Tá? Esse texto foi tirado do site Aventuras na História, também está na descrição. Quarto erro. Supostamente, né, não tem registros disso, Ismay manda acelerar o Titanic para chegar um dia antes em Nova York, que era o destino da embarcação. Pode ser verdade, mas não tem nenhum registro disso, a não ser alguns passageiros que mencionaram isso, então pode ser verdade. E aqui eu levanto um outro questionamento, né, que também pode corroborar para ser verdade. Se ele sabia que estava pegando fogo, ele ia querer chegar o quanto antes no destino, para poder resolver o problema e depois voltar. Então, de repente, o fato dele pedir para o Titanic acelerar, como dizem por aí, não foi só para jogada de marketing. Também pode ter sido, ajudaria muito o marketing do Titanic, ele chegar um dia antes do previsto. Mas também, sabendo desses fatos agora, dessas informações, podemos deduzir que ele estava doido para chegar no destino, fazia a fama do navio e resolvia o problema da parte danificada do casco do navio. Então, de certa forma, o aceleramento do Titanic foi com medo de dar uma merda em alto mar. Não deu certo, né? Quinto problema, e talvez o último, porque o 6 ele é passível de interpretação, mas o quinto problema é que o Titanic foi avisado 6 vezes no dia 14 de abril. Tá? O Titanic ele afunda na madrugada do dia 15, mas ele no dia 14, ao longo do dia, ele foi recebendo mensagens de iceberg,
e por diversos motivos elas foram ignoradas por quem estava recebendo elas, tá? Então, ignorar essa quantidade de mensagens, se eles tivessem levado em conta, eles podiam ter diminuído a velocidade do navio. Tem outras pesquisas que apontam que era comum nessa época, mesmo em região com gelo, o navio ir quase na sua velocidade máxima e que não tinha acontecido nenhum problema significativo até então. Danificava o navio, mas ele chegava ao destino. Então não foi só um erro negligente, foi uma fatalidade. Mas se ele tivesse escutado e feito alguma coisa quando recebeu a mensagem, né, de montanhas de gelo naquele lugar, daria tempo para ele desviar do iceberg. E sexto e último ponto aqui, que é discutível, o oficial Murdoch, né, foi citado até no vídeo anterior sobre as mentiras do filme do Titanic, que colocam ele como um maluco que atirava em todo mundo e se suicida. O oficial Murdoch, ele é quem tenta desviar o Titanic do iceberg quando ele é avistado tarde demais. E aí o que acontece aqui? O fato é, né, isso é registrado de verdade, não igual esses pastores falam, que o oficial tentou jogar o Titanic para a esquerda para desviar e acabou que ele botou o Titanic em rota de colisão justamente na parte que estava danificada pelo incêndio. Então, material de má qualidade, o incêndio, e é uma montanha de gelo, não é um pedacinho ridículo de gelo. Então, bateu onde não deveria bater e aí fez um estrago maior do que o Titanic poderia suportar. Tá? O Titanic ele foi projetado para continuar navegando mesmo com 4 compartimentos totalmente inundados. Ou seja, se 4 compartimentos tivessem sido danificados e inundados, o Titanic seguia a viagem normalmente. Daria para ele chegar até Nova York e aí lá consertava. Mas o rasgo que o gelo fez no casco foi superior a 4 compartimentos. Então não deu para o Titanic aguentar e seguir viagem, tá? Mas aí a questão é, ele desviar foi um erro? Não! Não necessariamente, porque aí entra o seguinte, o impulso foi ele tentar desviar. Se você está dirigindo na rua e você vê um carro vindo, o seu impulso, sua reação é tentar desviar da batida. Isso é natural, tá? Então, né, foi um reflexo que ele teve para evitar a batida de frente. E aí vem novas teorias, não é nem pesquisa, mas novas teorias dizendo que se o Titanic batesse de frente, não teria afundado. E isso não é totalmente verdade. Realmente poderia acontecer, tá? Se o Titanic batesse de frente, o gelo poderia quebrar com o impacto, e aí o Titanic seguir viagem, todo danificado, mas chegaria até Nova York. Isso é uma hipótese, não é algo comprovado, algo batido o martelo, tá? É uma teoria. Porém, se ele bate de frente e o gelo não quebra, poderia, né, ter como resultado 2 coisas que seriam também muito ruins, tá? Primeiro, todo mundo estava dormindo quando o Titanic bateu no iceberg, né? Todo mundo passageiro, né? E alguns tripulantes. Mas os passageiros seriam catapultados, né? Seriam lançados contra as paredes dos seus quartos por conta da batida, igual você bater com um carro no muro de concreto. Se você não tiver com o cinto de segurança, você voa lá do lado de fora, você vara o vidro e cai lá do lado de fora, tá? Então a pancada, ela vai te dar o efeito de você ser jogado para frente. Era o que ia acontecer com um geral que estava dormindo e sem ter tempo de ter alguma reação.
né? O Titanic ia bater e as pessoas iam ser jogadas contra as paredes. Muitas iriam se machucar gravemente, poderia ser que não tivesse tanta morte, mas já não seria um cenário legal, tá? E não só pessoas, objetos também seriam lançados pelos ares aí com a pancada, tá? E o outro fato, que é um fato tão ruim quanto, é que se o gelo não partisse, se ele fosse realmente uma parede de gelo, né, uma montanha de gelo, no que o Titanic batesse, a frente ia ficar toda destruída, mas com o efeito da batida, as laterais do navio iam ser comprometidas tanto quanto foram com a tentativa do Murdoch tentar desviar. A lateral do navio teve lá o estrago que foi fatal, mas se ele tenta ir de frente, também não está isento de ter um estrago nas laterais, e aí possivelmente até mais compartimentos seriam inundados, ou seja, o navio iria afundar muito mais rápido do que realmente afundou. Então, pessoal, como vocês podem ver, Deus não foi um canalha desgraçado que matou mais de 1000 pessoas para se vingar de uma só, ou para dar uma lição na humanidade. Acúmulo de erros e soberba, né, prepotência do dono, burrice, resultaram no naufrágio. E aí aqui entram os famosos se's, né? Se não tivesse economizado no material, se não tivesse ido ao mar com o Titanic com foco de incêndio, se não tivesse economizado no bote salva-vidas, se não tivesse acelerado, esses se's não importam, não vai mudar a história. O que importa são os fatos. Então, o que aconteceu foi essa sequência de infelicidades, tá? E é um monte de si que não vai levar a lugar nenhum, não vai desfazer o que foi feito, né? Então, com o poder a mim concedido por mim mesmo, eu declaro Deus inocente. Espero que tenham gostado desse quadro novo, desse vídeo também. Deixa aí nos comentários o que você achou. Acredito que esse quadro ele não vai ter muito vídeo, tipo toda semana vai ter um vídeo novo desse quadro. Acredito que não, tá? Mesmo que o pessoal goste do conteúdo, né? Espero que gostem, mas eu acredito que não, porque não tem tantos casos absurdos da igreja pegando e disseminando essas mentiras, tá? Tem lá os casos do filme da Disney, né, que a Disney é satanista, do disco que gira ao contrário e toca ao contrário a música, faz apologia ao demônio. Tem essas palhaçadas aí que eu vou trazer para o canal também, mas de um modo geral é bem pouco, né? Não tem muita coisa para ser explorado, então é um quadro menor dentro aqui do Mentiram para Vocês. Mas o foco mesmo continua sendo as outras mídias, série, filme, desenho, anime e por aí vai, tá? Se você curtiu esse vídeo, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal, isso ajuda muito o YouTube a achar que o conteúdo é relevante, mostrar para mais pessoas. Então dá o like, compartilha com geral, se inscreva se você não é inscrito, tá? Então compartilha aí com seus amigos, comentem, e se vocês quiserem análises de filmes, séries ou livros, deixa a sugestão no comentário, que aí se eu já não tiver visto eu pego para ver e trago o conteúdo aqui para o canal. Lógico que depois de pesquisar aí bastante sobre o assunto, para não falar merda que nem esses líderes religiosos. Estarei sempre por aqui desvendando as verdades por detrás das telas. Até o próximo vídeo. Fui!